Queridos irmãos, queridas irmãs, agora nós vamos dar sequência no vídeo 838. Kardec pergunta assim: será respeitável toda e qualquer crença, ainda quando notoriamente falsa? Agora nós temos que entender que Kardec aqui não está, quando ele usa a expressão crença, ele não está assim se referindo a uma religião, não. Porque às vezes as pessoas pensam assim, Kardec usou um termo ali, crença. Então, você entendeu? A pessoa pensa que é uma religião, e não é religião. Leis, são leis criadas. Você entendeu? Porque existem milhões de leis cujo termo crença. Entendeu? Então, olha só. Será respeitada toda e qualquer crença, ainda quando notoriamente falsa? Porque existe muitas leis que são falsas. São leis que foram criadas justamente para poder criar embaraço, para formar algum embargo no seio evolutivo do ser. Você entendeu? E que, devido à ação do anticristo e das trevas ser tão grande, quase sempre passa despercebido. Há muitos seres humanos que se dizem cultos. Nós não vamos citar nomes nenhum, mas que fique a cargo de cada um analisar alguns órgãos aqui no Brasil, principalmente, alguns departamentos, algumas instituições que elas não possuem outro interesse a não ser criar embaraço, criar embargo na vida do ser que se encontra em processo de evolução. Olha só para você ver. Nós estamos vivendo agora no ano de 2021 uma pandemia. Não vou adentrar esse assunto, não. Mas, antes da pandemia, o que os alunos estavam fazendo com os professores? Os alunos podiam bater nos professores, que os professores não podiam erguer a mão na direção de um aluno, que se o professor erguesse, o professor responderia processo. Que leis são essas? Isso é lei demoníaca, criadas por seres totalmente imantados pelas trevas. É óbvio que o professor não tem o direito de espancar aluno
como também o aluno não tem o direito de espancar o professor. Mas o aluno, se vendo protegido por estas leis falsas, os alunos se sentiram no direito, ou melhor, se sentiam no direito de partir para cima do professor, desrespeitando-os, agredindo-os verbalmente e fisicamente. Porque ele sabia que não existia lei que pudesse proteger o professor, mas ele sabia que existiam leis que o protegiam. Agora, quem foram aqueles que criaram aquelas leis? As trevas. As trevas quem inspiraram os ministérios ou o Ministério da Educação, que ampararam esses órgãos, esses departamentos de proteção ao jovem e ao adolescente, como se ele fosse um ser assim intocável. E isso é tudo obra das trevas. Então quem criou essas leis? Pois bem, agora o que aconteceu? Veio o Covid. Por que o Ministério da Educação, por que a Justiça da Terra não condena o Covid por ele estar levando a humanidade a uma deseducação? A uma deseducação. Principalmente na área didática. Quando os alunos não estão podendo mais, até agora o ano de 2021, não estão podendo mais frequentar a aula que eles frequentavam no ano de 2017, 2015, 2016, ali presencial, junto com os professores. Aquelas classes com 50 alunos, com os professores. Agora, hoje, como está funcionando? Aula através de videoconferência. O professor agora está amparado pela justiça divina. Já parou para perceber isso? Que o Covid está amparando o professor dos animais, dos selvagens, que ia às salas de aula. Não generalizando, tá? Porque cada caso é um caso. Mas aqueles baderneiros agora encontram-se prejudicados por eles mesmos. Porque agora o professor encontra na sua casa, num videoconferência, ele ministra as aulas, estuda quem quer lá do outro lado do vídeo. Quem não quiser, o problema é dele. Você entendeu como é que é? E o professor ganha o seu salário normalmente. E o aluno que estuda no final do ano recebe o diploma, e o aluno que não estuda, ele recebe o diploma em casa. Aliás, recebe a notícia em casa de que naquele ano ele foi reprovado. Bem feito. Meu amigo, existe a lei de Deus e a lei do homem, mas sempre prevaleceu as leis de Deus. E o que está acontecendo é as leis de Deus que está prevalecendo. Então, nós ficamos a analisar, né? Então, olha só,
Será respeitável toda e qualquer crença, ainda quando notoriamente falsa? Resposta: toda crença é respeitável quando sincera e conducente à prática do bem. Condenáveis são as crenças que conduzam ao mal. Você entendeu, né? Todas as leis que são respeitáveis, que são crenças sinceras, que são conducentes à prática do bem, né? Essas sim prevalecem. Agora, essas crenças, essas leis que são condenáveis às crenças que conduzem ao mal, elas são abolidas. É o que está acontecendo na atualidade aqui na Terra. É o que está acontecendo. Existe um ditadinho que se diz assim: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Cadê aqueles que defendiam os direitos democráticos, teóricos, mas não práticos, dos alunos? Cadê eles nesse momento? Vão brigar agora com o Covid. Vão brigar com Deus. É engraçado, né? Vão brigar com Deus. Mas as pessoas não sabem, não conseguem respeitar e entender os desígnios das leis divinas. A humanidade ainda não acordou, por isso que nós dissemos no início dos trabalhos hoje, o despertar da consciência é uma coisa. Nós não estamos tratando do despertar da consciência. Nós estamos apenas dando uma pinceladazinha numa questão muito simples, que é a liberdade de consciência. E mesmo assim não estamos abordando muitas coisas. Você entendeu? Não estamos abordando muitas coisas. Porque só o fato de dizermos aqui que o Brasil principalmente, não, o Brasil não, a humanidade ainda não conquistou o estado de democracia. E muitos dizem que nós já conquistamos esse estado de democracia. Sim, não podemos deixar de reconhecer isso. Mas na teoria, na prática, não. Ei, gente, vocês desconhecem o que nos bastidores acontecem. Quantas tramas
existem que a humanidade desconhece. Que se levado ao conhecimento da humanidade, por mais que a humanidade se encontra na baia, a humanidade se livra da baia e partem para cima desta minoria que se dizem responsáveis pela humanidade em questão de legislação. Em questão de legislação. No ano de 2021, o brasileiro principalmente tem visto com os próprios olhos o que o STF tem feito no Brasil. O brasileiro tem visto. Quem apoia o STF? Agora, que democracia é essa? Que a humanidade não se juntam e expulsam esses seres que nada têm feito a favor do Brasil. Já não existe a OAB, já não existe milhares de ministros, aliás, de juízes no Brasil. Para que esse departamento? Para fazer com que os direitos dos outros ministros não valham nada? Não vale nada? Porque a realidade é essa. Um ministro da causa ganha hoje. Chega lá no STF, aquela causa é anulada. Então, o que adiantou aquele juiz ter dado causa ganha? Mas todo mundo fica calado. Você sabe por que todo mundo fica calado? Você sabe por que todo mundo fica calado? Porque o bolo é repartido entre todos. Só que a humanidade não sabe. O bolo é repartido entre todos. É lamentável dizer isso. Pena que eu não posso dizer mais. Entendeu? Questão 839. Será repreensível aquele que escandalize com a sua crença um outro que não pensa como ele? Crença, viu, gente? Não é religião, não, viu? Ele atua numa determinada num determinado conceito. Ele possui um determinado conceito. É a crença dele. É a visão dele. Ele acredita naquilo. É como, por exemplo, o materialista é uma crença. Então, por ele não acreditar no que ele não acredita, ele não se conforma e denuncia aqueles outros que estão agindo, segundo consta ele, contra os teus princípios, de acordo com aquilo que ele entende. Então ele denuncia. Olha só. Será repreensível aquele que escandalize
com a sua crença um outro que não pensa como ele? Eu penso de uma forma, você de outra. Mas eu não concordo com a forma como você pensa. Eu vou e te denuncio. Resposta: isso é faltar com a caridade e atentar contra a liberdade de pensamento. Você está vendo só? É isso aí. É esse desrespeito. Ninguém respeita ninguém. As pessoas acham que respeitam uns aos outros, mas não respeitam. Eles possuem aquele insight, aquele momento. Não generalizando, tá? Isso é complexo, isso é relativo. Porque cada um é cada um. Mas na hora, 99% tira o corpo fora. Como na época de nosso Senhor Jesus Cristo, isso vem desde antes do Cristo, mas a gente vê isso muito lá no momento do Cristo, quando milhares de pessoas ele curou, ele ajudou, e justamente aqueles que o acusaram, né, pediram para que ele fosse acusado, foram aqueles que mais gritavam ali: mate o Cristo, liberte Barrabás. Isso está até hoje. Olha só para você ver. Então, enquanto o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme e a avareza, a falta de humildade e de aceitação prevalecer no nosso meio, pode ter certeza disso, de que vai ser dessa forma. Agora, isso está mudando. De que forma? A conquista da democracia, ela vai acontecer aqui na Terra daqui a uns 100 anos. Mas já aconteceu, muitas coisas boas já aconteceram, gente. Eu não estou deixando de dizer isso. Eu não estou deixando de reconhecer isso. Mas aconteceu no papel. Aconteceu também na prática, mas 50% na prática existe o suborno, existe a roubalheira. Tá bom? Tá bom. Mas daqui uns 100 anos é que as coisas vão começar a se acertar aqui na Terra. Agora, esses conceitos todos errôneos são característicos de seres primitivos. Porque seres evoluídos nem discutem, eles desconhecem esses assuntos. Porque já passaram por tudo isso. Entendeu? Então nós vamos para o próximo vídeo.